Olá, povo querido e abençoado, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gilberto e nós vamos para mais uma leitura diária. Hoje, sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022, e nós vamos meditar no texto que é uma sugestão da nossa lição da EBD. Nós estamos falando ainda da lição de número 7 e hoje nós vamos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o versículo 30. Lembrando que o tema da nossa lição é a responsabilidade é individual. E o tema de hoje, sexta-feira, está escrito assim em Atos 17, 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. A frase que o nosso comentarista deixou para a nossa meditação hoje é a seguinte: Deus oferece oportunidade de arrependimento aos pecadores. Eu louvo a Deus por essa oportunidade rica e quero te convidar a assistir esse vídeo até o final. E sendo relevante para você e se agregar algum valor ao seu conhecimento, eu convido a você a compartilhar. Tenho recebido um feedback fantástico e eu quero te agradecer por isso. Compartilhe com outras pessoas. Você ainda que não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ativa o sininho e fique atento a todas as notificações e nós juntos vamos continuar abençoando vidas e resgatando almas para o reino dos céus. Vamos lá. A nossa meditação de hoje, dentro dessa frase que nós acabamos de ler e do texto bíblico que lemos também, Deus oferece um momento, Deus oferece um condicionamento para que todos os homens se arrependam dos seus pecados. E eu quero corroborar com esse texto que nós acabamos de ler, Gênesis capítulo 4, quando nós vemos o primeiro homicídio na Bíblia. E eu fico fascinado com a Bíblia, eu sempre falo isso, que a Bíblia sempre nos dá condições para a gente pensar, meditar e rever muitos conceitos nossos. Antes do homem pecar, sempre vem o aviso de Deus, sempre vem um escape. Aconteceu assim com Caim. Olha o que está escrito na palavra de Deus, Gênesis capítulo 4 e o versículo de número 16. Eu estou usando a versão Taná, que é a Bíblia hebraica, e ela traz uma conotação muito boa, um entendimento muito ampliado para a nossa meditação aqui. Olha o que está escrito. Desculpe, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Está escrito assim: se puderes suportar isto bem, ser-te-á perdoado. Mas se não, na porta jaz o pecado, e fazer-te pecar é o seu desejo, mas tu pode dominá-lo. Interessante que Deus falou com Caim o seguinte: Caim e Abel foram apresentar o seu sacrifício. Sabemos que Abel ofereceu um sacrifício com excelência, ao passo que Caim não foi tão bem assim. Deus primeiramente olhou para o ofertante, depois ele atendeu ou ele se ateve à oferta, mas primeiro ele olhou para o ofertante. Ele recebeu Abel e rejeitou a Caim naquele momento ali. Mas ele dá um aviso a Caim, fala o seguinte: o seu semblante está caído, você está diferente. Eu recebi o sacrifício do seu irmão. Se você proceder bem, eu vou receber o seu sacrifício também. Mas se você não proceder bem, o pecado que quer te dominar está aí à porta. Mas você pode suportar. Agora, se você não suportar, o caminho é esse. E Deus falou isso com Caim. E mesmo assim, Caim foi e pecou. E mesmo assim, Deus usou de bondade e misericórdia com a vida de Caim, pondo um sinal nele para ninguém o ferir. O que eu quero dizer hoje, irmãos, é exatamente isso. Que Deus nos dá condicionamento, Deus nos dá escape, Deus nos dá oportunidade para que nós nos arrependamos dos nossos pecados cometidos. Foi assim com o povo de Israel. Quantas vezes Deus levantou profeta, e a Bíblia até é enfática nisso, os profetas madrugavam, iam em nome do Senhor, e esse povo rejeitou a voz do Senhor, e lhe restou o cativeiro. Mais uma vez, nós viemos falar nessa lição de número 7, que a responsabilidade é individual. Deus não vai responsabilizar o pai, Deus não vai responsabilizar o filho pelo pecado do pai. Ou vice-versa, não vai responsabilizar o pai pelo pecado do filho. A responsabilidade é individual. A alma que pecar, essa morrerá. Mas Deus sempre dá uma oportunidade de arrependimento. O texto de Atos 17:30 que nós lemos é exatamente isso, que Deus, ele dá uma oportunidade, um tempo de arrependimento. E esse tempo é hoje, esse tempo é agora, como foi ontem para nós também. A Bíblia diz que Deus é o maior interessado em perdoar os nossos pecados.
Deus é o maior interessado em nos atender. Deus está de braços abertos. Cabe a nós corrermos para os braços do Senhor e confessar os nossos pecados e receber o perdão de Deus. E eu encerro essa meditação de hoje lembrando do filho pródigo. Mas eu quero dizer para você o seguinte: o filho pródigo gastou a metade dos bens, gastou com as meretrizes, foi para um lugar distante, fez acontecer no seu tempo, gastou toda a metade da fortuna dos seus pais. Mas um dia ele percebeu que os jornaleiros da casa do seu pai tinham uma vida melhor que a dele, sendo filho. E ele então tomou uma atitude. Que atitude foi essa? De arrependimento. E nós vemos na Bíblia Sagrada que essa atitude de arrependimento trouxe salvação, trouxe reconciliação, trouxe perdão a esse filho. Será que não é essa atitude que precisamos tomar hoje, de arrependimento? Fica essa meditação para o seu coração e eu quero agradecer a Deus pela sua vida e repito, se você achou relevante esse conteúdo, compartilhe com outras pessoas e deixa Deus te usar. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Até lá e um forte abraço.